E eu lhes convido hoje a abrir sua Bíblia em 1 Samuel. Hoje, nesse sábado, vamos dar continuidade no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 1. Vamos orar ao Rei dos Reis. Pai amado, o Senhor me concedeu mais um Shabat, mais um sábado para ministrar sua palavra. E eu tenho convicção que o Senhor irá usar meus lábios para instruir seu povo. Obrigado, Senhor, por atrair essa vida até Siló, até o lugar onde Ana foi ouvida por parte de Deus. Instrui Ana, transforma Ana, prepara Ana, para que Ana tenha e desenvolva sua experiência particular contigo. Pois certamente esse ministério, meu Deus, da Online World Church tem esse objetivo, preparar Anas, e eu te agradeço, Adonai, por permitir que Ana estiver me ouvindo aqui. Em nome de Jesus Cristo, todos dizem amém e amém. 1 Samuel capítulo 2, versículo 1. Hoje nós vamos iniciar acerca da oração de Ana. Depois de um grande milagre que Deus realizou através de Ana, de gerar Samuel, uma mulher que era estéril, mas que obteve seu milagre, obviamente tem a parte do agradecimento. Uma mulher que foi totalmente usado pelo Espírito Santo para liberar uma oração profética que com certeza deve servir tanto para você como para mim. Então, a Bíblia fala que Ana era estéril, mas Ana viu a mão de Deus agir. Aleluia por isso. E diz a Bíblia que quando subiu para Siló, junto a seu esposo Elcana, Ana se quebrantou diante do Senhor e apresentou as suas petições e o Senhor ouviu. O que aconteceu para refrescar a sua memória? Pouco tempo depois, Ana ficou grávida, né? E chamou o bebê de Samuel. Samuel significa ouvido por Deus. Ouvido por Deus. Lembra-se que as pessoas colocavam na antiguidade o nome dos seus filhos pela experiência de vida que eles tinham com Deus, né? Ouvido por Deus. E a semana passada estudamos o fato de Ana ter respeitado o tempo de amamentação de Samuel antes de entregá-lo ao sacerdote Eli. Houve um tempo de Samuel ser amamentado. Ou seja, eu expliquei a semana passada que eu convido todos vocês em ouvir, ou se necessário, reouvir essas palavras, que Ana, a adoradora Ana, antes de entregar seu filho a Eli, ela teve que fazer a parte dela em preparar a base de Samuel, entregar, oferecer seu peito materno para que Samuel pudesse beber do leite materno. Nós estamos falando de maneira simbólica que é a palavra do Senhor, meus amados, que esse é o papel de toda mãe espiritual, de todo pai espiritual, que querem gerar Samuel e uma geração que vai mudar essa era. Em nome de Jesus, então, faça tu tua parte, Ana, porque senão Samuel não será o Samuel da Bíblia, né? Eu falei, claro que não é a função de Eli de amamentar Samuel, né? É a função da mãe de Samuel. Pai que não querem nutrir
pai que não quer nutrir Samuel com seu leite materno, certamente não são Anas. E jamais gerarão uma geração saudável. Deus quer que você gere uma geração, filhos, um legado saudável. E depois de respeitar o tempo de amamentação, Samuel foi até Siló, né, para... aliás, não Samuel, Ana foi até Siló entregar o bebê nas mãos de Eli, o sacerdote. E junto com Elcana, a Bíblia fala também que eles trouxeram um novilho para sacrificar ofertas paralelas para sacrificar ao Deus Todo-Poderoso. Isso nós aprendemos que não se sobe até Jerusalém, não se sobe até Siló de mãos vazias. Sempre com o novilho, sempre com algo ao Senhor. Isso é bíblico, né? E foi no santuário que, tomado pelo Espírito Santo, Ana declara sua maravilhosa oração. E diz assim, em 1 Samuel 2:1, começa. Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor. No Senhor, minha força é exaltada. Olha isso, que profundo. Ana diz que no Senhor, minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Que bonito, gente. Ana diz que no Senhor a minha força é exaltada. Vamos entender o que isso significa, porque tem um significado, através de uma experiência vivida de Ana. Aonde estava a Ana angustiada e profundamente entristecida e sem força? Aonde estava essa Ana? Cadê ela? Não estava mais. Porque em tempos anteriores, nós estudamos e nós vimos e nos acompanhamos os passos de Ana. Porque há uma Ana antes de Samuel e há uma Ana depois de Samuel. Existiu várias fases que nós temos acompanhado na vida de Ana. E aonde estava essa Ana desanimada, angustiada pela vida, frustrada? Não está mais. De repente nós encontramos uma Ana edificada, uma Ana forte, uma Ana motivada, que inclusive declara: no Senhor minha força é exaltada. Essa Ana do passado não existe mais. Por meio dessa oração, encontramos uma Ana diferente, uma Ana mudada. Porque as forças de Ana voltaram. As forças de Ana voltaram. Um vigor voltou e Ana se tornou uma pessoa forte nas áreas que estava fraca. Aquilo que fazia a fraqueza de Ana, pelo encontro que Ana teve em Siló, Deus fortaleceu essa área e assim fez com que as forças de Ana fossem exaltadas. Exaltada. Olha o que fala em Neemias, no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10. Disse-lhe mais
ide, comeis carne gordas, tomai bebida doce e enviais porção aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais. Recebe essa palavra. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Aleluia! Se tu estás no Senhor e preparas-te um encontro como Ana preparou em Siló, vencendo o maligno, vencendo Penina, que era sua maior rival, fazendo com que as palavras de Penina não tenham força sobre a vida dela, mas que Ana focasse o Senhor. Pois Ana, obtendo a graça do Senhor, subindo até Jerusalém, subindo até Siló, fez com que, por meio dessa experiência, Ana adquirisse força do Eterno. Uma força em comum, uma força sobrenatural. Em Salmos 28, versículo 7, diz assim: O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta. E com meu cântico o louvarei. Salmos 29, 11. O Senhor dá força ao seu povo. Quem é Ana? Deus dá força. Quem é Penina? Deus não dá força. E parece que Penina tem força, mas não tem. Porque o dia que Penina passar por dificuldade, será que Penina será ouvida? Mas para uma Ana que construiu, que trilhou sua caminhada para assim desenvolver uma intimidade com Deus, pois certamente essa pessoa que investe na palavra, que investe nos estudos da palavra, que querem ouvir Deus, que pagam um sacrifício para subir até Siló, porque para subir até Siló há um sacrifício. Para trazer novilho ao Senhor e medidas de farinha, como diz a palavra de Deus, é sacrifício. E para dar a Deus o seu Samuel, aquilo que você mais ama, é sacrifício. Mas em retorno, você recebe aquilo que Penina, mesmo com todos os seus filhos, não conseguiu receber. Uma alegria que mesmo com todos os filhos que Penina gerou, Penina era esposa de Elcana e rival também de Ana. Pois não há alegria que Penina pudesse experimentar quanto a alegria que Ana estava experimentando. Porque Ana aprendeu a desenvolver a sua experiência em querer conhecer Deus. E o desejar conhecer Deus e ter a alegria, receber do Senhor a sua porção, para Ana, ela demonstrou que o seu milagre valia menos da intimidade que Deus queria proporcionar para Ana. Consequentemente, Ana é parte do povo do Senhor. E assim se inclui dentro dos Salmos 29, 11, que diz assim: o Senhor dá força a seu povo. As forças de Ana foram exaltadas por parte de Deus,
Porque Ana é povo de Deus. Se ainda, na tua fraqueza, na área que te faz retroceder, na área que não te faz subir, alcançar o teu encontro com Deus, você pode conhecer toda a letra, toda a Bíblia de cor. Isso não quer dizer que você conheça Deus. Eu estou falando de você desenvolver, por causa de um coração humilde, simples, verdadeiro, honesto, puro, procurando santidade ao Senhor. Pois certamente aquilo que era fraco, Deus colocará a sua mão e fortalecerá Ana, para que sua força seja exaltada. Você tome posse dessa palavra. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. Amém. Colossenses 1:10 diz assim: e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Em tudo possam, o quê? Agradá-lo. Em tudo, não em parte. Em tudo. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecido com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenha toda a perseverança e paciência com alegria. A paciência, aliás, a alegria e a força do Todo-Poderoso é para aqueles que certamente decidem agradá-lo em tudo e não apenas parcialmente. Porque esses são o povo de Deus. Essas pessoas, em nome de Jesus. Se nessa noite você não está forte, é certamente porque ainda você não teve o seu encontro com Deus em Siló. Lhe falta isso. Até então, antes da concepção do milagre de Ana, que tipo de referência Ana tinha? Aquilo que Elcana falava para ela acerca do Deus de Israel. Porque quem ensinava Ana era seu cabeça, o seu próprio esposo, que todos os anos subia até Siló para adorar e sacrificar ao Senhor em adoração. Mas será que Ana conhecia o Deus que talvez Elcana conhecia? Vocês não podem apenas viver das minhas experiências ou das experiências daqueles que tiveram experiências. Todo cristão e todo povo cujo tem nome que Deus chama como filho de Deus, como filhos do Deus Altíssimo, deve desenvolver e trilhar sua própria história. A minha história não será a mesma que a sua. Não será a mesma, certamente, mas você deve desenvolver a sua própria história. Pois se tu não estás forte hoje, é muito provável porque ainda você não teve seu encontro com Deus em Siló. E o seu milagre, o seu Samuel, não foi gerado dentro do seu ventre. Não foi gerado dentro do seu ventre. E para os que geraram Samuel, há pessoas que aqui nessa noite que estão me vendo, já geraram Samuel. Talvez tiveram já uma experiência com Deus em Siló. Mas os que geraram já Samuel, se o seu Samuel ainda está com você amamentando,
quando é tempo de entregá-lo a Deus, então o Senhor está aguardando hoje para você entregá-lo. Porque há pessoas que certamente tiveram seu encontro e geraram Samuel, o seu Samuel. Mas quando Samuel nasceu, Ana diz, eu fico com ele. Só que Ana fez um voto. Porque se Ana quer guardar Samuel, aquilo que era benção se tornará maldição. Porque Samuel não pode ser seu ídolo. Você deve entregá-lo a Deus. Se Samuel pertence a Deus e tu diz, essa aqui é de Deus, então entrega-o. E deixa Deus educar Samuel. Deixa Deus tratar com aquilo que você entregou para ele. E mesmo que entregues o teu Samuel, escuta isso, mesmo que vocês entreguem o seu Samuel a Jesus, o mais precioso que tiver, por mais incrível que pareça, a tua força aumentará e não diminuirá. E não irá diminuir. Aliás, não é diminuir, é diminuir. Porque muitas pessoas dizem, peraí, se eu entrego o mais precioso para Deus, minhas forças vão diminuir. Porque Ana entregou o mais precioso para Deus. Você acha que eu perdi força quando eu entreguei minha carreira de cantor secular e decidi colocar um X na minha carreira internacional para viver pela fé? Não perdendo o dom de cantar, mas usando-o para a glória de Deus? Você acha que eu perdi minhas forças? Muitos pensavam que eu perderia minhas forças. Mas eu não perdi forças. Eu ganhei força. Deus pegou a minha força e a exaltou no seu devido tempo. Porque quando tu entregas teu Samuel, saiba que mesmo que Satanás lhe diga, tu vai perder força, pois saiba que ele é um mentiroso. Porque as coisas de Deus não são as coisas do mundo. E aquilo que é força para o sistema do mundo não é força para Deus. Eu tenho nessa noite uma mensagem para os pais. Sim, uma mensagem para os pais. Pais, há filhos que vocês precisam entregar a Deus. Porque aquilo que você fez em casa, em Ramá, onde Elcana e Ana moravam, já foi feito. Já foi feito. E não há mais nada que você possa fazer para seu Samuel, a não ser entregá-lo a Siló. A não ser entregá-lo a Jesus. E como já lhe falei anteriormente, nós veremos mais à frente a corrupção, né, do templo, cujo Eli era responsável, e Eli, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que adulteravam dentro do templo e que eram homens promíscuos, inclusive. Agora, você sabia que a chance de Deus operar na vida desses 2 irresponsáveis, que eram Ofni e Finéias, que eram os filhos de Eli,
A chance desses dois, sabe quem era? O próprio pai. A chance que esses dois poderiam ter para assim Deus mudar o fim desses dois, porque o fim desses dois foi trágico, tá? Nós vamos ver depois, foi trágico. A chance desses dois filhos era a posição de Eli. Eli estar firme. Porque se Eli estivesse firme, por causa da fidelidade de Eli, Deus teria um compromisso de quê? De derramar suas misericórdias e sua graça sobre os filhos de Eli e proporcionar oportunidade, seja pelo cajado, seja pela correção, não tem problema, mas para ele se redimir. Então, se ele fosse firme em Deus, certamente Deus teria compromisso com ele, e sendo assim, pelo pacto, pela aliança entre Eli e Deus, Deus interveria para mudar os dois filhos de Eli. Entenderam aquilo que quero dizer? Por essa razão, meus queridos, que o que determinaria o que Samuel seria, dependeria muito sobre a fidelidade de Ana. Consegue entender? Então, amados pais, se o teu Samuel, se o teu filho, se os seus filhos lhe tira ainda as suas forças, é porque você não o entregou ainda a Deus como Ana fez. Porque quando Ana entregou Samuel a Deus, ela teve força. Mas muito ainda são sugados pelos próprios filhos, pela condição deplorável dos seus filhos, que decidiram ainda viver no mundo, viver na promiscuidade, viver como os filhos de Eli. Mas eu te digo nessa noite, que Deus usa os meus lábios para dizer: entrega-o a Siló e descansa. Mas espera aí, a oportunidade do teu filho é que Ana esteja firme. Porque se Ana perde as suas forças, porque ainda tu não entregou a Deus, entregar seus filhos a Deus pode ser, já falei, um tratamento que você não vem esperar. Porque Deus tem muitas maneiras de intervir para endireitar um Ofni ou um Fineia, ou um Samuel que ainda quer curtir do mundo e viver tal qual o mundo vive. Só que quando a mão de Deus age, Ana tem que confiar. Você está me ouvindo? Se você entregou a Deus, Ana entrega, se alegra no Senhor e confia no Senhor e faça tu aquilo que agrada a Deus. Cumpre com os teus afazeres, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha prazer no Senhor. Busca a força do Senhor na palavra de Deus. E ali, entregando o Samuel a Siló, agora é assunto de Deus. Ana, não te preocupe. O que Eli vai fazer de Samuel? Entrega-o. E o Senhor, se tu tens compromisso com Ele,
ele terá compromisso contigo, Ana. Porque ainda seus filhos são indiferentes às palavras e conselhos de Deus? Por quê? Ana não deve sentir-se culpada pelas escolhas presentes e futuras de Samuel, porque se Ana amamentou Samuel, se Ana deu leite para Samuel quando deveria tê-lo feito, então mesmo que ele seja morto espiritualmente, o propósito de Deus intervirá e se manifestará no quarto do seu filho em Siló, se for necessário, porque assim foi com Samuel. O próprio Deus interveio. Que coisa linda, né, gente? Então, não perca a tua força, Ana. Porque você sente o seu Samuel partir. Ah, mas pastor, eu sinto meu Samuel partir. Eu sinto meu Samuel se distanciar de mim. Deixa-o. Deixa-o, que isso não venha tirar suas forças. Aprende de Ana. Alegre-te no Senhor, mas entrega-o a Deus. Faz da oração de Ana a sua oração. Aleluia. Vamos ver a seguir o que Ana diz. Veja o que ela diz. A minha boca se ri dos meus inimigos, porque me alegro na tua salvação. Que afirmação tremenda. Frente aos seus inimigos, a Bíblia diz que Ana ri. Ela ri. Ana, ela tinha inimigos? Sim. Quem? Penina, a sua rival, que zombava dela. Você não tem filhos? Eu tenho. Você é uma derrotada? Eu sou bem-sucedido. Eu dei descendência a meu esposo e tu nada. Desonra! Ana tinha inimigos. Mas entenda, meus amados, que hoje a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas sim contra a potestade e principados. Nossa luta é contra demônios, contra espíritos malignos que usam pessoas e circunstâncias para lhe tirar do foco, da verdade. Eu lhes faço uma pergunta hoje à noite. Quem está rindo? Você ou seu inimigo Satanás? Hoje, quem está rindo na sua vida? Você está rindo ou Satanás está rindo de você? Porque o diabo ri de você ou você ri do diabo. Assim funciona. Ou você ri do diabo ou ele ri de vocês. A única maneira de Satanás rir de você é torná-lo seu fantoche. Sabia disso? Ou seja, é quando Satanás tenta você e você cai na sua armadilha. Assim ele vai rir de você. E a única maneira de você rir dos demônios é você superar e vencer a tentação. Porque certamente ali Satanás o respeitará. Ele não vai rir quando cada vez que ele tenta derrubá-lo, as suas tentativas são frustradas. Ali você terá um motivo de rir. Todos os que não são respeitados pelos próprios demônios são motivo de chacota na reunião dos demônios. Até quando muitos aqui serão motivo de zombarias de demônios? Até quando? Ana riu dos seus inimigos. É o momento. É tempo de começar a invertir o papel e começar você a rir de Satanás. Mas para isso, você tem que aprender de Ana.
a ser uma adoradora que construi sua caminhada cristã. E vive aquilo que você ouve por meio dessas palavras da Online World Church. Chega de ser motivo de zombaria de Satanás. Por você ainda não aplicar aquilo que vocês têm ouvido por parte de Deus. Até quando? Porque quando Ana se posicionou e decidiu dar valor naquilo que era para dar valor, então Ana começou a rir de Satanás. Sim. E repara que quando Ana, escuta isso, quando Ana faz tudo o que deveria ser feito aos olhos de Deus, ela não somente recebe uma força sobrenatural, mas também a alegria da sua salvação. Que coisa bonita, gente. Pois se você, Ana, diz ter entregue o seu Samuel a Deus, pastor, eu já entreguei a Deus, e ainda anda sem a alegria do Senhor, então você está mentindo a si mesmo. Você está sendo enganado de você mesmo, porque isso não é verdade. Porque quem entrega o seu Samuel se alegra e não desfalece do seu semblante. Eu posso ouvir um amém? Acho que não ouvi. Eu posso ouvir um amém? Amém. Vamos continuar, meus queridos, no versículo 2. Olha que diz assim. Na oração de Ana. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. E rocha não há, nenhuma como o nosso Deus. Não multiplique as palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O Senhor pesa todos os nossos feitos na balança. Está preparado para ouvir aquilo que Deus tem para falar hoje à noite? Então escuta bem. Ai, ai, ai. Escuta bem. Você sabe o que isso significa? Que Deus é o único que possa pesar a balança. Cada ação, cada feito tem um peso e todos nós devemos nos lembrar disso. Tudo aquilo que você fizer de bom, que glorifica a Deus, e também daquilo que não glorifica a Deus, se estabelece uma balança. Cada palavra áspera tem um peso. Toda decisão egoísta que só visa a si mesmo tem um peso. Cada desejo e ação para suprir esse desejo tem um peso. Porém, chega um momento que quando a balança cai muito pelo lado contrário do que deveria cair, Deus intervém com o peso da sua mão. E eu lhe garanto que nenhum de vocês, e ai de mim ver o peso da mão de Deus cair sobre quem está brincando de ser crente. Porque Deus é um Deus justo. Porque, inclusive, o símbolo da justiça é uma balança. Sabia disso? O símbolo da justiça é uma balança. Porque a balança ela tem que ter um equilíbrio. E muitos vê aquilo que não estão vendo.
Em Daniel 5:22 diz assim, olha isso, Daniel 5:22. Ouça. Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Ou seja, Belsazar, ele conhecia a verdade. Ele conhecia a verdade, ele sabia aquilo que era certo. Presta atenção. Ao contrário, diz Daniel, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres e as tuas mulheres e as tuas concubinas. Ou seja, Belsazar, ele queria usar o santo no profano. Ele queria usar a palavra. Oh, glória a Deus, aleluia, Deus é bom, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é um Deus justo, aleluia. Mas depois, essa pessoa, pelas suas ações e atitude, mostram que o vaso, o copo, é profano. E querem colocar dentro do copo o santo, sendo que o copo é profano. Querem usar os utensílios do templo, que é santo, na boca de mulheres e concubinas que não vivem e se recusam a viver a palavra na sua essência. Louvaste, diz Daniel, os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não podem ver, nem ouvir, nem entender. Mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e todos os teus caminhos. Pois isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Ou seja, Belsazar, ele estava um dia sozinho e de repente começou a escrever na parede. Uma mão começou a escrever algo na parede. E o rei Belsazar ficou todo apavorado. O que é isso? Um fantasma? O que é isso? E aí o profeta veio e diz ao rei aquilo que era. Por isso que ele diz, por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras de inscrição. Esta inscrição que foi feita, Mene, Mene, Tekel, Parsim. Mene, 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 Tekel, Parsim. Que significa, Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Tekel significa, fostes pesado na balança e achado em falta. Olha isso. Foste tu pesado na balança e foi achado em falta. Ou seja, pesou muito por um lado, que não deveria pesar. A longanimidade de Deus tem um teto. E Pérez significa teu reino foi dividido e entregue às mãos dos persas. Beltesazar foi entregue nas mãos dos seus inimigos, porque o peso da balança de Beltesazar caía pelo lado que não deveria cair. Vocês querem que Deus os entregue ou as entrega aos seus inimigos? Eu creio que não, né, gente? Eu creio que não. Então, procure não ver apenas aquilo que lhe convém na balança. Não queira tu ver aquilo que lhe convém ver, mas sim também aquilo que Deus poderia ter contra a sua vida. Porque muitos olham a balança dos outros e medem com severidade os outros. Porém, na mesma medida que medis,
tu serás medido pelo próprio Deus. Cuidado. Cuidado. Cuida da sua balança, Ana. E cuida da tua balança, Penina. Porque Penina, mesmo na sua desonra e no seu orgulho em se gabar daquilo que se achava forte, um dia Deus interveio em favor de Ana, na balança de Ana. E o que Deus viu na balança de Ana? Uau, que adoradora, que linda, obediente, perseverante, trilhou seu caminho, ouviu Elcana, me entregou seu Samuel. A balança de Ana, certamente, ela pesa pelo tanto que Ana agradou o Senhor. E Ana, na sua oração, lembrou, Ele é o Senhor que pesa os nossos feitos. Cuida da tua balança, Penina. Cuida da tua balança, querida e amada Ana. Porque quem conhece o peso real dela é quem é justo. É Jesus. Mas saiba de uma coisa, que Deus intervirá a favor de Ana e não de Penina. Porque só Ele conhece os dois lados. Só o Senhor conhece os dois lados. Há muitas pessoas que querem justificar e querem convencer os outros, seja a esposa com o esposo, da sua balança. A tua está assim. Não, a tua está assim. Só Deus. Mas eu te convido a você cuidar da sua balança. Porque Belsazar, ele conhecia pelos seus antecessores a verdade. Ele tinha a verdade, ele tinha referências. Mas não quis cuidar da sua balança. Não lhe importou a justiça do rei. Mas se importou, certamente, a ver e procurar a justiça em outras pessoas. Tira, pois, tu a tua trava, primeiro, antes de olhar o erro do teu irmão. Mais cedo, mais tarde, Deus fará justiça com Ana. E Deus fez justiça com Ana. E Ana riu dos seus inimigos. Porque Deus é justo. Oremos. Pai amado, o Senhor tem falado vários pontos nessa noite. Eu quero já começar a apresentar-te a vida e a justiça de cada um. E eu lhe peço, Senhor, que cada um possa aprender de Ana e assim entender que com o tempo o Senhor se levantará a favor de Ana. Por isso que o Senhor está preparando Ana, para que um dia essas vidas possam fazer essa oração e decretar e viver e presenciar aquilo que Ana proclamou em teu nome. Pois eu oro nessa noite
para que Ana possa um dia repetir essa oração. Em nome de Jesus, obrigado por esse momento precioso na sua presença, Adonai. E todos dizem amém. Aleluia.